Tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. E o texto belíssimo que lemos de Eclesiastes, na inspiração do autor, falando de um modo poético sobre a velhice. Completei no mês passado, mais exatamente no dia 12 de abril, 75 anos. Não parece? Parece? Mas me assustei, 75 anos. 40 de casamento, 52 de ordenação, 42 de ministério só na primeira igreja. E alguns números espantosos que eu não havia meditado sobre eles. De modo que no momento que completei os meus 75 anos, decidi que deveria dizer alguma coisa nessa direção. Isto é, uma meditação sobre o envelhecer. Ou, se quisermos de uma forma mais poética, e na frase de alguns autores que escreveram sobre o assunto, a arte de envelhecer. Henry Nouwen, teólogo, escritor, sacerdote, místico, começa seu livro sobre o envelhecimento, aliás, um belo livro, com uma lenda de Bali. Conta-se que numa aldeia longínqua das montanhas, um povo costumava sacrificar um velho e comê-lo. Chegou o dia em que não sobrou mais nenhum velho para ser comido e as tradições se perderam. Queriam construir uma bela casa para as reuniões do conselho da comunidade, mas quando viram os troncos que haviam sido cortados para essa construção, ninguém se atreveu a tocá-los, pois ninguém sabia dizer quais os troncos deveriam ficar para cima e quais os troncos que deveriam ficar embaixo. E se as vigas fossem mal colocadas ou colocadas erradas, surgiria uma série de fatalidades e até mesmo de desastres. Foi quando um jovem disse que ele podia encontrar a solução para o problema se aquela comunidade prometesse não mais comer homens velhos. Prometeram. Foi quando aquele jovem trouxe então o seu avô. O avô que ele havia escondido durante tanto tempo. E o velho ensinou novamente à comunidade como distinguir o que ficava em cima daquilo que ficava embaixo. E a vida voltou à normalidade na aldeia. E Nouwen diz que esta lenda é de grande utilidade, pois como naquela época nós também estamos propensos a matar os nossos velhos. Nós isolamos os nossos idosos e os excluímos da vida em comunidade.
A lenda de Bali nos mostra que não devemos sacrificar os nossos velhos no altar dos cálculos financeiros que às vezes julgamos tão importantes. E se fizermos isso, vai faltar-nos velhos sábios que nos fragmentos de nossa existência nos inspirem e ainda nos digam como se ajustam os pedaços de nossas vidas. Na lenda, o avô sabe. O avô sabe pela experiência, pela prática dos anos. Ele sabe perfeitamente o que fica embaixo e o que fica em cima. O que deve ficar embaixo e o que deve ficar em cima, para que a construção seja segura. E quando nós perdemos os idosos sábios, diz ele, perdemos a noção da justa medida de todas as coisas. Em tempos passados, os idosos eram altamente considerados. Eram a riqueza de um povo, eram o tesouro de uma nação. E nós precisamos hoje de um novo senso de sabedoria para encontrar também um novo sentido para a velhice. Por isso, a reflexão sobre a velhice não é importante só para as pessoas idosas, não é só para os velhos, mas para cada pessoa e para todas as pessoas, independentemente de sua idade. Assim, refletir sobre a velhice é refletir sobre o grande mistério da condição humana. O sentido da velhice. Envelhecer não é apenas um fenômeno que nos atinge exteriormente. Traz em si também um sentido, e só quando nós tomamos conhecimento desse sentido é que nós podemos aceitar de boa vontade o nosso envelhecimento. Jung compara a vida com o caminho do sol. O após meio-dia da vida não pode ser apenas um apêndice da manhã. Assim como o sol recolhe seus raios para iluminar a si mesmo, também a pessoa idosa deve ir para dentro de si mesma, voltar-se para si mesma, voltar-se para o seu interior, descobrir a riqueza do seu próprio íntimo. O sentido da velhice consciente está, pois, para Jung, na diminuição das forças corporais e na aceitação do reforço das forças espirituais. O seu olhar para dentro de si mesmo é o grande segredo da sabedoria nessa idade, na alma. Na alma está a riqueza da pessoa. A velhice nos convida a um olhar para dentro de nós mesmos e lá descobrir o tesouro das lembranças e da riqueza interior. Na feliz expressão de Frederic Amiel, tão célebre e conhecido, saber envelhecer. Esta é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis da arte de viver. Nós envelhecemos naturalmente. No entanto, se seremos bem-sucedidos e como seremos bem-sucedidos no curso do nosso envelhecimento, essa é outra questão. Esse é outro problema, delicado também, difícil também, mas é outra questão. A fim de aprender a arte de envelhecer, é preciso compreender o que se passa em nós e conosco na velhice. Envelhecer é um processo. Não se restringe à idade avançada. Segundo Santo Agostinho, desde o nascimento nós começamos a envelhecer. Desde o primeiro dia, a partir do nosso nascimento,
Nós vamos ficando mais velhos a cada dia. E Erich Fromm também compara a nossa tarefa na vida ao nascimento. Nossa tarefa é tornar-nos completamente nascidos. Leonardo Boff retoma essa imagem quando, em um texto publicado por ocasião do seu aniversário de 70 anos, escreveu: A velhice é a última etapa do crescimento humano. Nós nascemos completamente, mas jamais estamos prontos. Nunca estamos totalmente prontos. Precisamos completar o nosso nascimento e, à medida que realizamos nossa existência, abrimos caminhos, superamos dificuldades e modelamos a estrada de nossa vida, nós continuamos a nascer. Há prestações, diz ele, até completar o nosso completo nascimento. A seguir, entramos na quietude e morremos. A velhice é uma oportunidade para que a vida nos oferece de crescimento, de amadurecimento, de completar o processo de nascimento. O envelhecimento é parte desse processo vital holístico, e assim é envelhecer. É um processo que dura uma vida inteira e nunca acaba. Velhice, jovialidade. A arte de envelhecer consiste também na arte de ver e de experimentar o tempo de maneira diferente. Não mais como inimigo, não mais como oponente, não mais como aquele que nos quer destruir e nos persegue, mas como amigo. Para mim, cada gota do tempo é preciosa, escreveu Santo Agostinho em suas meditações sobre o tempo. E na velhice deveremos perseguir o mistério do tempo. Existem jovens espiritualmente vazios e idosos, cheios de entusiasmo, de vitalidade. O importante é permanecer interiormente jovem, não importa a idade. Há um ditado que diz: a gente é tão velho quanto se sente. Um provérbio, porém, não deve apagar a idade concreta. Não devemos, aos 70 anos, agir como se tivéssemos 30, mas aos 70 eu posso me sentir interiormente jovem, como se tivesse 30. Devemos conservar essa jovialidade, devemos conservar essa idade juvenil, essa juventude interior em cada uma das etapas da nossa vida. A jovialidade da criança, a jovialidade do jovem que entra na sua puberdade, a jovialidade do adolescente, a jovialidade do adulto, a jovialidade do velho. A propósito, escreve Albert Einstein, Albert Schweitzer: conserva a tua idade. A juventude não é apenas um período da vida, a juventude é uma condição do espírito, a juventude é o impulso da vontade, a juventude é a força dos sentimentos, a juventude é a vitória da coragem sobre a covardia, a juventude é o triunfo da sede de aventura sobre a inércia. Ninguém se torna velho porque carrega consigo um determinado número de anos. A pessoa só se torna velha quando diz adeus aos seus ideais e com os anos enruga-se a pele, mas com a renúncia do entusiasmo enruga-se a alma. O pior velho é aquele que agasalha em seu corpo uma alma velha. Tu és tão jovem quanto tua confiança, tão velho quanto tua dúvida, tão jovem como a tua autoconfiança, tão velho quanto teu medo, tão jovem quanto tuas esperanças, tão velho quanto o teu desalento, enquanto as boas novas da beleza
da alegria, da intrepidez, da fé, da esperança, do amor, da grandeza, alcançar o teu coração e a tua vida permanecerás sempre jovem. Mas só encontra sabor e sentido em sua vida quem se aceita e se autoafirma. Muitas pessoas se queixam que fracassaram na vida e que sofreram muito. Ficam nesses queixumes, nessas lamúrias, nessas lamentações e se afogam em acusações. Acham que são injustiçadas, preteridas, que não valem mais nada, porque há muita vida não vivida dentro delas, não são capazes de se aceitarem como são. Repito, porque há muita vida não vivida dentro delas, não são capazes de se aceitarem como são. Não estão prontas para enfrentar o envelhecimento. Na velhice é fácil ver quem se aceitou. Algumas pessoas se aceitam enquanto gozam de sucesso, enquanto são reconhecidas, enquanto são estimadas, enquanto estão sempre no centro das atenções e do palco da vida, fazem sempre parte dos grandes acontecimentos. Na velhice, só conseguimos aceitar a nós mesmos se tivermos construído nossas vidas sobre bases sólidas. Muitas vezes, porém, as pessoas idosas só enxergam suas vidas com os óculos escuros. Só veem o que não consegue obter, ou só veem aquilo que ainda não tem. Muitas pessoas idosas têm uma visão apavorante do que as espera. Temem ficar desamparadas, sem ninguém para ajudá-las, de serem rejeitadas, relegadas ao esquecimento. O idoso sente que está ficando mais fraco e suas forças vitais vão sumindo pouco a pouco e que o esperam a fraqueza e a doença. Não é fácil. Não é fácil na velhice reconciliar-se consigo mesmo e com sua vida. O idoso descreve assim a sua experiência com o envelhecimento. E quanto mais velho fico, diz ele, mais me pesa tudo que não fiz. Quanto mais velho fico, mais me pesa tudo que não fiz. Onde fracassei? Por que fracassei? Onde me recusei a viver? Onde me recusei a fazer qualquer coisa por preguiça, por dureza de coração, por ambição de poder, por orgulho, por egoísmo? A pessoa idosa jamais será feliz se não conseguir reconciliar-se com a sua história, se não ficar de bem com a vida. A pessoa idosa jamais será feliz se não conseguir reconciliar-se com a sua história e se não ficar de bem com a vida. A coisa mais comum é encontrar pessoas idosas que não conseguem aceitar os seus próprios limites. E a velhice é a aceitação de limites. É claro que não se deve desistir de tudo e não fazer mais nada, mas em nossa atividade nós deveríamos desenvolver o bom senso de obedecer os nossos limites. E faz parte desse limite ficar mais fraco, ficar mais lento. Quando o corpo sinaliza que não pode fazer mais alguma coisa, ou não pode fazer algumas coisas, ou não pode fazer muitas coisas, ou não pode fazer nenhuma das coisas, não faz sentido forçá-lo quando as pernas não acompanham mais o pensamento e os joelhos mostram fadiga, cansaço
e dores. É preciso humildade para aceitar o fato de que a pessoa ficará cada vez mais fraca. Eu aceitei já que preciso tomar sempre desta água para poder falar. Um idoso sofreu um ataque apoplético que o prendeu a uma cadeira de rodas. A partir daí ele ficou taciturno, retraído, amargurado, triste, sem perspectivas. E para a sua mulher, que o tratava com todo carinho e desvelo, tornou-se um peso cada vez maior. Queixou-se que a vida não tinha mais graça para ele e que melhor teria sido ter morrido. Até que um dia, depois de tanto azedume, queixa e lamúria, a mulher o chamou às falas, dizendo rispidamente a ele: eu não estou mais disposta a aceitar esse sofrimento sem fim que nos adveio por causa da sua doença, e aumentá-lo ainda mais por causa do seu isolamento e amargura. A coisa é como é. Eu estou disposta a suportar o sofrimento com você, mas só com aquilo que é inevitável e necessário à nossa velhice, mas não aquilo que você acrescenta para nós dois, pensando que está incapacitado para qualquer coisa. Essa expressão firme da mulher o sacudiu e o acordou, levando-o a uma completa revisão do seu estilo de vida. Quando aceitamos nossos limites, nós aprendemos que, apesar de tudo, podemos viver uma vida razoável. O peso do passado. As pessoas idosas têm muito passado atrás de si, muito passado atrás de si. Viveram muita coisa, com muita frequência, com muita intensidade, de diferentes modos, de diferentes maneiras. Demoram-se agora com o pensamento no passado, quase que moram no passado, parecem quedar-se no passado, permitindo que o tempo passe mais rapidamente na ilusão dos seus corações. Pessoas idosas esperam um pouco do futuro. O futuro já não lhes interessa, nem é tão importante. Preferem viver no passado e do passado. Esta é a fonte principal onde eles bebem a água da existência da vida. E muitos idosos têm a impressão de que foram prejudicados em suas vidas. Culpam o passado, giram em torno do passado, de pessoas com as quais conviveram. Estão sempre lamentando o destino que só lhes reservou coisas ruins e as pessoas que delas se aproveitaram, das dificuldades pelas quais passaram. Ouve-se então, não raro, frases que soam como estribilho: se eu pudesse mudar, se eu pudesse voltar atrás, se eu fosse mais ativo, se não fosse fulano, se eu tivesse tido outra oportunidade, se as coisas tivessem sido diferentes. E continuam em seu triste lamento. Quando as pessoas idosas lançam o seu olhar retrospectivo para o seu passado,
quase sempre vem com ele um sentimento de culpa. Sentem-se culpados pelo que fizeram e pelo que não fizeram, pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer, por não terem mais vencido na vida. Tem a sensação de que fizeram tudo errado e com isso perderam o sentido do próprio viver ou privaram-se de toda a alegria de viver. Precisamos aprender a nos tratar com misericórdia. Precisamos aprender a nos tratar com misericórdia e perdoar-nos a nós mesmos por tudo aquilo de que nos acusamos até agora. A morada da solidão. A solidão também é parte da velhice. É preciso fazer uma distinção entre estar só e solidão. Eu aprecio ficar só. Ficar só para ler um livro, ficar só para escutar uma música, ficar só para curtir a natureza, ficar só para uma pequena caminhada, ficar só para refletir, ficar só para contemplar, ficar só para pensar, ficar só para meditar, ficar só para orar, ficar só para estar a sós com Deus. A solidão não. A solidão tem mais o sentido de abandono. As pessoas não sabem mais o que fazer, como ficar só, sentem-se completamente abandonadas e não há nada, nem ninguém que se interesse por elas. Sentem-se cortadas da vida, do convívio humano, isoladas, sozinhas, ignoradas. É como se não existissem. Mas a solidão não é apenas uma experiência reservada para a velhice. Ela nos acompanha pela vida fora e pela vida toda. A solidão sempre dói. Não fuja da solidão, da dor provocada pela solidão. Enfrente-a. Lamente o fato de que na velhice você ficará sempre mais solitário. Os amigos desaparecem, os filhos não estão mais tão perto, não são todos que nos dão atenção e outros fogem de nós. Consterne-se com o fato de que você não mais será idolatrado pelas pessoas que durante tempo o admiraram. Agora, na velhice, ninguém mais o reconhece. É doloroso saber disso, enfrentar a nova realidade, mas, por outro lado, conforta-nos a firme convicção de que somos alimentados, fortalecidos e ajudados por Deus. Deus é aquele que nos envolve com a sua proximidade amorosa, e Deus está em nós. Quando na solidão descemos à profundeza do nosso ser, lá, no profundo do nosso ser, nós vamos encontrar Deus. Deus que aquieta o nosso inquieto coração. Essa certeza nos faz suportar a solidão como fonte de autêntica espiritualidade. Nietzsche dizia que precisamos preparar-nos a vida toda, a vida inteira, para lidar com a solidão. Ele coloca a questão mais dolorosa e cortante, talvez, que o coração humano conhece, qual seja: onde posso sentir-me em casa na minha velhice? Na velhice, a questão de onde encontrar um lar, a casa, um cantinho, um espaço, coloca-se de uma maneira nova. É por isso que o teólogo Paul Tillich levanta essa mesma questão assim: religião é aquilo que cada um faz da sua solidão. A mística
nos diz que existe dentro de nós um espaço em que mora Deus, o mistério. Dentro de nós existe um espaço em que mora Deus, o grande mistério. Em última análise, só pode estar em casa quando estamos lá, onde mora o mistério. Só podemos estar e nos sentir em casa quando estamos lá, onde mora o mistério. Um provérbio assídico diz: somente para os ingênuos a velhice é inverno. Somente para os ingênuos a velhice é inverno. Para os sábios é tempo da colheita. Na velhice já não se trata mais de produzir algo, mas de ser algo. Eu sou alguém não quando sou reconhecido, nem quando as pessoas falam de mim, nem acham que sou o máximo ou grande sucesso. Sou alguém quando sou totalmente eu mesmo, sem nenhuma necessidade de máscara, sem nenhuma necessidade de motivos especiais, sem a pressão ou a necessidade de me apresentar de modo singular. Encontrei a mim mesmo. Agora sou simplesmente eu mesmo. Esse caminho para mim mesmo é longo e se transformou na história da minha vida. E mesmo na velhice, ainda não cheguei ao fim. Ainda na velhice, não cheguei ao fim. Só alcançarei completamente essa meta quando completar minha história de vida. Mesmo na velhice, ainda não cheguei ao fim. E só alcançarei completamente essa meta quando completar minha história de vida. E tenho a impressão de que, através dessa história, tornei-me naquele que agora sou. Tudo que acontece na história da minha vida modelou aquilo que eu agora sou, de modo que tudo mesmo, sem exceção, tudo mesmo, sem exceção, é importante em minha história. E sou agradecido a Deus por isso. Ele fez de mim aquilo que agora sou. E me sinto grato por essa pessoa singular na qual me tornei. Sou agradecido a Deus por isso. Ele fez de mim aquilo que agora sou. E me sinto grato por essa pessoa singular na qual me tornou. Eu sou um com vocês, aqui e na eternidade. E vocês são um comigo, aqui e na eternidade. Só lhe deu glória.